Olá, tudo bem, galerinha? Iniciando mais um encontro nosso. Hoje, nesse vídeo, nós iremos corrigir uma atividade que já tinha sido dado início anteriormente. Revisão de alguns capítulos que já estão no nosso caderno, ok? Vou compartilhar aqui a tela. Só um minutinho, pessoal. Vai começar o compartilhamento. Iniciando. Prontinho, pessoal. Vamos ampliar aqui. Revisão, então, do nosso módulo 3. Vamos começar com o capítulo 8, Primeiro Reinado. Lembrando que essas perguntas já foram copiadas em aula, elas estão no caderno. Então, hoje, iremos apenas corrigir e comentar algumas delas. Na número 1, está perguntando assim, cite um motivo para que Dom Pedro fosse, na verdade, né, se tornando cada vez mais impopular até a sua abdicação. Bem, o Dom Pedro I, né, ele era uma figura muito carismática antes de se tornar imperador. Mas assim que ele assume o trono, ele vai dando, né, indícios de que seria um monarca com tendências absolutistas, e ele vai passar a ser muito criticado pelo seu autoritarismo, principalmente devido à outorga, né, da Constituição, ou seja, da imposição da Constituição, o que vai deixar as províncias um tanto quanto descontentes. Bem, número 2, o que foi a Confederação do Equador? A Confederação do Equador, por mais que ela tenha esse nome, ela não tem nada a ver com o país Equador, ok, pessoal? Confederação do Equador é exatamente, né, um descontentamento, uma revolta que vai ocorrer com as províncias do Nordeste, ali próximas à linha do Equador, né? Por isso ela vai receber esse nome. Mas qual é o principal motivo desse descontentamento? É exatamente esse autoritarismo de Dom Pedro I, caracterizado pelo poder moderador, que nós vamos ver daqui a pouquinho o que ele significa, ok? Número 3. Qual foi o resultado da Guerra da Cisplatina? Bem, o resultado mais óbvio, né, é o surgimento de um novo país, o Uruguai. Ele vai ser fundado, vamos dizer assim, ele vai surgir após a independência dessa região, né, da região da Cisplatina. Mas o resultado para o Brasil foi uma enorme crise, não só política como financeira, porque foi uma guerra muito cara, né, e que não rendeu frutos positivos para o Brasil, muito pelo contrário. Número 4. O que significa dizer que a Constituição de 1824, né, nossa primeira Constituição, foi outorgada? Significa dizer, nesse contexto, pessoal, que ela foi literalmente imposta por Dom Pedro I. Lembrando que quando, né, o Brasil se torna independente, a gente não podia mais continuar seguindo, né, as leis portuguesas. Nós precisávamos ter, como um novo país, um novo código, né, uma nova Constituição. Por isso, é eleita, né, uma constituinte, deputados são eleitos para criar essa Constituição, e essa Constituição ela tinha uma cara, uma tendência bem liberal. Dom Pedro I, vendo que essa Constituição está indo por um caminho liberal, ele não vai gostar dos rumos dessa Constituição, vai fechar a Assembleia em, né, um episódio autoritário, né, ele já começa ali mostrando seu autoritarismo, e vai literalmente encomendar para deputados da sua confiança uma Constituição que lhe agrade. Okay? Então, a nossa Constituição ela não foi votada, né, pelos deputados da Constituinte, ela foi imposta pelo imperador, ela foi encomendada pelo imperador. E aí, pessoal,
vem o número 5, que está pedindo para a gente explicar o que é o poder moderador. Bem, o poder moderador é a cereja do bolo dessa Constituição outorgada de 1824. Porque numa Constituição liberal, né, os moldes iluministas, como era a tendência legislativa da época, existiriam 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, ok? A nossa Constituição tem esses 3 poderes e tem um 4º poder, que é o poder moderador. É esse poder que faz com que o imperador tenha livre acesso e livres poderes para poder interferir nos outros 3. Ou seja, o poder moderador ele é exercido exclusivamente pelo imperador e dá a ele direito de interferir nos outros 3 poderes, o que demonstra que nós saímos de uma tendência iluminista e entramos numa tendência de caráter ultra mega conservador com esse poder moderador, ok? Bem, chegamos agora no capítulo 9, período regencial. Eu gosto muito dessa charge porque ela demonstra bem, né, a sensação de vazio do trono, né, por mais que o trono pertencesse ao sucessor, né, ao herdeiro de Dom Pedro I, Dom Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade, ele não teria como governar o Brasil, e a Constituição previa que, na impossibilidade do rei, né, ocupar o trono, o Brasil deveria ser governado por regentes, e foi o que aconteceu nesse período, um dos períodos mais conturbados da nossa história, um dos períodos mais agitados da nossa história, quando, por muito pouco, nós não perdemos a nossa unidade territorial, ok? E não nos fragmentamos em vários países, como aconteceu com a América Espanhola. Bem, vamos começar. 1. Explique a formação da Guarda Nacional. Bem, a Guarda Nacional, pessoal, ela serve como uma espécie de guardas provinciais. Como eu falei com vocês, é um momento muito agitado da nossa história, onde o Brasil, por muito pouco, não vai se fragmentar em várias repúblicas, né? Algumas repúblicas vão chegar até a ser proclamadas nesse período, como a República Rio-Grandense, por exemplo. Mas o que acontece? O governo central demonstra claramente a sua incapacidade de dar conta, de assumir, né, o controle de várias revoltas acontecendo em várias partes do Brasil. O Brasil, nesse momento, ele ainda não tem um exército formado, um exército profissional, coisa que só vai acontecer no segundo reinado, lá com a Guerra do Paraguai. Então, o Brasil não tem estrutura militar, vamos dizer assim, para dar conta de acabar com revoltas de norte a sul, de leste a oeste do país. Vendo nessa impossibilidade, o governo regencial vai chamar as lideranças regionais, né, que são grandes fazendeiros de cada região, e vai propor a esses líderes regionais uma espécie de acordo. O governo dava a eles autonomia, uma espécie de carta em branco, né, um alvará, um ok, olha, vocês agora representam o governo. Em contrapartida, essas lideranças regionais iriam montar exércitos particulares que iriam dar conta, em nome do governo, por ordem na região. Em troca, esses grandes fazendeiros, essas grandes lideranças regionais, receberiam a patente de coronel. Por isso, é muito comum, né, nessas novelas de época, por exemplo, nós vemos grandes fazendeiros, personagens, né, que são grandes fazendeiros, serem chamados de coronéis, ok? Bem, número 2, escolha uma revolta do período e fale sobre ela. Bem, como eu disse, esse período ele é recheado de revoltas. O nosso livro mostra algumas delas, né, as mais importantes: Farroupilha, Sabinada, Cabanagem, Balaiada, enfim. Mas a primeira que o livro mostra pra gente é a Revolta dos Malês, né?
Ele coloca aqui para a gente até como levante dos malês. Vamos falar um pouquinho sobre essa revolta. Uma revolta que durou muito pouco tempo, foi rapidamente controlada, rapidamente reprimida com extrema violência. Mas por que eu escolhi a revolta dos malês? Porque ela é uma revolta feita por escravizados. Mas esses escravizados tinham uma característica em comum. Eram escravizados de origem muçulmana. Por isso, eles sabiam ler e escrever em árabe, o que facilitou a comunicação e a articulação entre eles. Outro motivo de eu ter escolhido a Revolta dos Malês é porque ela vai trazer aqui para o Brasil, né, a vivência do haitianismo, que é o medo, né, de acontecer aqui no Brasil o que aconteceu no Haiti, que é os escravizados tomarem o poder. Bem, vamos ao número 3. A número 3 está pedindo para a gente falar as principais características dos partidos políticos do momento ali da regência, né? Que são restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. Nós temos na página 306 uma tabelinha que diz exatamente essas características, né? Vamos começar então com os restauradores. Bem, na sua grande maioria, né, eram comerciantes de origem portuguesa, militares, conservadores e funcionários públicos do alto escalão. Isso está aqui, gente, na página 306, ok? Do nosso capítulo 9. Bem, eles buscavam, né, como o próprio nome já diz, restaurar o governo de Dom Pedro I. Então, eles queriam a volta, o regresso, né, de Dom Pedro I. Essa é a principal característica desse grupo. Vamos agora aos liberais moderados, né, que eram formados ali pela aristocracia rural, pela burguesia urbana, tá? Pela maioria dos regentes e outros grupos políticos, tá? Eles apoiavam a manutenção do sistema monárquico, desde que o poder do imperador fosse limitado por uma constituição, ou seja, eles queriam uma monarquia constitucional. Vamos agora aos liberais exaltados, também chamados de farroupilha. Ok, pessoal? Bem, quem formava esse grupo? Pequenos proprietários rurais da classe média urbana, profissionais liberais, funcionários públicos, tá? Religiosos e uma parte dos militares. Bem, eles eram chamados de exaltados porque uma parcela bem significativa queria até mesmo pôr fim à monarquia e proclamar uma república. Ok? Vamos, então, agora para o capítulo 10, né? O segundo reinado, o reinado mais longo, né, da nossa história. Governo mais longo da nossa história, né? Bem, número 1 está pedindo para a gente descrever as principais características de liberais e conservadores. Na página 320, nós temos um quadro que resume muito bem a característica desses dois grupos, tá? Bem, o grupo, né, liberal, ele defendia o fim do poder moderador, ok? Uma maior autonomia para as províncias, e era formado por pequenos proprietários rurais e setores ali da classe média urbana. Também alguns jornalistas e comerciantes e advogados, ou seja, trabalhadores liberais. Já os conservadores, ele era um grupo que queria um governo mais centralizado, lembrando que com a morte de Dom Pedro I, né, o grupo dos restauradores perde o sentido de existir, eles vão migrar, né, vão ser absorvidos pelo Partido Conservador, né, eles queriam um governo centralizado, sendo favorável, né, à autonomia. No Dom Pedro II, né, ele era formado por membros da elite agrária e por magistrados, ou seja, o alto escalão do nosso judiciário. Bem, número 2, o que foi a Revolta dos Praeiros. Não é porque Dom Pedro II assume o trono que todas as revoltas do Brasil, né, vão acabar magicamente do dia para a noite. Então, a Revolta dos Praeiros ainda é o último suspiro, vamos dizer assim, desses atritos provinciais que ocorriam no Brasil, e Dom Pedro II teve que lidar com essa situação. Bem, a Revolta dos Praeiros ela é marcada exatamente por essa disputa,
né, entre liberais e conservadores no domínio da província. Os liberais, não satisfeitos com o governo conservador escolhido por Dom Pedro II, vão fazer uma revolta e vão chegar a proclamar, né, ali uma república que, obviamente, vai ser rapidamente, não tão rapidamente, mas vai ser colocado fim. Mas o que é importante a gente falar da Revolta dos Praeiros é essa disputa entre liberais e conservadores por maior autonomia e, obviamente, sempre botando em questionamento o poder moderador. É a partir da Revolta dos Praeiros que Dom Pedro II vai começar a perceber que ele vai precisar ter ali um jogo de cintura no que mais tarde viria a ser o parlamentarismo brasileiro, né? O parlamentarismo brasileiro, ou parlamentarismo às avessas, enfim, aparece como vários nomes nos livros, né? Onde o Brasil vai ter uma espécie de parlamentarismo onde o primeiro-ministro, né, o chefe de governo, é escolhido pelo imperador e não pelo voto. Né? Então, a ordem, a lógica do governo se inverte, né? Ao contrário de um parlamentarismo tradicional, como é na Inglaterra, que você tem uma eleição e depois da eleição é que você escolhe o primeiro-ministro baseado no partido que venceu. Aqui no Brasil, é o contrário, era o contrário, né? Primeiro, o Dom Pedro II escolhia o partido que iria governar e depois é que vinham as eleições que, obviamente, confirmavam a sua vontade, né? Bem, vamos a número 3. A número 3 vai pedir um motivo para a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, gente, é um momento chave na história do Brasil. Eu, durante a aula, né, eu comparei a monarquia brasileira como um carrinho de montanha-russa, né, que vai subindo, 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 chega lá no topo, só tem a descer. E a Guerra do Paraguai, ela é o topo dessa montanha-russa, né, onde o Brasil vai encontrar o auge da centralização monárquica, vai deixar todos os problemas internos de lado para se unir para derrotar o Paraguai. Bem, motivos para essa guerra. Existem algumas teorias, algumas vertentes. Bem, mas a principal delas, então, já que está pedindo uma aqui, vamos focar numa questão, era que o Paraguai precisava de uma saída para o mar. O Paraguai não tinha acesso ao oceano e ele precisava escoar a sua produção, né? Então, ele vai tentar conseguir, via guerra, uma passagem, uma saída para o mar. Ok? Bem, 4. A 4 está perguntando sobre Bill Alberdin, qual era o objetivo dele. O Bill Alberdin, ele é uma resposta, né, ao não fim da escravidão aqui no Brasil. Na verdade, a tarifa Alves Branco vai aumentar muito, né, os impostos dos produtos ingleses aqui no Brasil, que vai fazer com que a Inglaterra fique extremamente descontente, e o Bill Alberdin vem meio que em resposta a isso, né? O Bill Alberdin tinha como objetivo apreender, né, e julgar como pirataria todo navio que estivesse fazendo tráfico de escravizados no Atlântico. Ou seja, a Inglaterra estava decretando o fim do tráfico atlântico, ok? Qual o objetivo disso? O objetivo disso é exatamente forçar o fim da escravidão, ok? Agora, na número 5, está pedindo para a gente falar de algumas leis abolicionistas, tá? Começando pela Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, pessoal, ela é de 1850 e ela é uma resposta ao Bill Alberdin, tá? O Brasil, então, decreta que a partir deste momento não entra mais escravizados vindos da África. Ou seja, significa que a escravidão acabou no Brasil? Não. O tráfico interprovincial, ou seja, escravizados de diferentes regiões do Brasil continuam sendo comercializados, só não podem entrar novos escravizados vindos da África, ok? Lei do ventre livre.
A lei do ventre livre, ela vai dizer, né, que escravizados nascidos a partir da promulgação da lei estão livres, são nascidos livres. Mas a gente sabe que não era bem assim, né, pessoal? A criança nascida após a lei do ventre livre ficava com a mãe até os 8 anos de idade, quando o dono da mãe tinha que tomar uma decisão: permanecer com aquela criança ou entregá-la ao Estado. Se ele entregasse ao Estado, ele ganhava uma indenização. Se ele permanecesse com aquela criança, ele poderia utilizar a mão de obra daquela criança até os 21 anos de idade. Bem, vamos agora à letra C, Lei dos Sexagenários, que é considerada pelos próprios abolicionistas uma lei cruel, porque ela fazia com que os escravizados maiores de 60 anos fossem libertados. Primeiro, que era extremamente difícil um escravizado chegar aos 60 anos de idade com a vida cruel que eles levavam. Depois disso, era muito provável que, se ele chegasse até essa idade, ele chegasse com a saúde extremamente debilitada. Ou seja, os grandes proprietários de escravos simplesmente jogaram nas ruas centenas de idosos doentes que acabaram por morrer nas ruas do Brasil, ok? E, por fim, a Lei Áurea, que torna ilegal a escravidão no nosso país. Ok, galerinha? Bem, deixa eu, então, aqui parar o compartilhamento, parar a apresentação. Essa foi a nossa revisão do módulo 3. A partir do nosso próximo encontro, nós iremos entrar no módulo 4. Ok? Até nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, enfim. Até semana que vem. Tchau, tchau.